Pessoas da Confrio. Na edição passada do programa Nosso Médico, falamos sobre saúde mental e sua importância em manter a mente sadia durante a quarentena. Nesta edição, vamos falar sobre qualidade de vida e a importância em priorizar certas atitudes para passar bem por esse período, mesmo com certas restrições de mobilidade. Postura, alimentação, hidratação, exercícios e relacionamentos são tão importantes hoje quanto são importantes em situações normais. Portanto, em momentos como esse, devemos buscar ainda mais manter nossa saúde mental e qualidade de vida. Os cuidados com o corpo são de extrema importância, tanto para aqueles que estão em casa, quanto para os trabalhadores de setores essenciais para a sociedade que estão trabalhando. Um médico precisa estar em harmonia física e mental para poder atender bem o paciente. Uma mãe também precisa estar bem para passar segurança e cuidar de seu filho. E nós, da Confrio, precisamos estar bem para levar o alimento a todo o povo brasileiro e também para cuidar dos que amamos. Por isso, convidamos o Dr. Arthur Guerra, psiquiatra e especialista no assunto, para nos mostrar caminhos para que todos possam passar bem por essa quarentena. Aproveitem as dicas. Agora é com você, Dr. Arthur Guerra. Olá, colaboradores e funcionários da Confrio. Meu nome é Arthur Guerra, eu sou médico, psiquiatra. Eu sou professor titular de Psiquiatria e Psicologia Médica da Faculdade de Medicina do ABC. Sou professor associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou coordenador de uma ONG chamada CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. E eu sou coordenador do programa Redenção. O programa Redenção é um programa que cuida da Cracolândia, na cidade de São Paulo. Daquelas pessoas em alta vulnerabilidade, que tem dependência de crack, não tem aonde morar, não tem famílias, não tem amor próprio, não tem autoestima, em alta vulnerabilidade. Muito prazer em poder falar com vocês nesse programa importante que a Confrio traz, o programa Nosso Médico. E esse vídeo ele vem para complementar 3 outros vídeos que eu tive a oportunidade de ver, o vídeo do Dr. Pilan, o vídeo do Dr. Irineu e o vídeo da doutora Camila Magalhães. Todos esses vídeos, esse 4º vídeo, para alertar vocês e para passar um pouco mais de informações nesse momento importante que nós estamos por conta da epidemia do coronavírus. Antes de mais nada, o que é a Confrio? Na visão do médico, eu fui pesquisar um pouco para poder dirigir a minha palavra então de uma forma um pouco mais objetiva e eu entendi que a missão da Confrio é entregar alimentos para todo o Brasil. Que missão importante, mais ainda nesse momento que nós estamos. Eu diria que tem algumas missões, algumas profissões, algumas atividades que são essenciais. Certamente a saúde com todo o seu equipamento, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, pessoal da limpeza dos hospitais, pessoal da segurança, os psicólogos, fisioterapeutas, são essenciais no momento desses. Assim como o pessoal da Confrio tem um papel, que eu diria, nuclear, o papel de levar alimentos para todo o Brasil que tenha qualidade e segurança. Esse é um papel que, de uma certa forma, se assemelha com o papel dos médicos, quase como se fosse um sacerdócio. Nós temos que fazer isso. Vamos nos expor? Sim, provavelmente. Vamos nos expor e vamos ter um risco de sermos contagiados pelo coronavírus. Faz parte desse cenário. Mas nós precisamos fazer isso. Nós não podemos, nesse momento, falar, não, eu não quero me expor. Eu, por exemplo, tenho 65 anos, claramente sou grupo de risco. Tenho que ter pacientes no hospital, nas clínicas, às vezes nas residências deles. Alguns desses pacientes eu sei que estão contaminados. Eu não posso só terceirizar isso e pedir para um assistente. Claro, os meus assistentes vão com uma frequência maior, mas em algumas situações, por exemplo, na Cracolândia, nós precisamos resolver, precisamos ajudá-los,
eu tenho que estar lá também. E esse papel nosso é fundamental, tanto o pessoal da saúde quanto o pessoal também da Confrio. Muito bem, vamos lá. O que aconteceu? Repentinamente, o mundo todo foi pego de surpresa com essa pandemia, com esse vírus minúsculo, mas com muito poder de multiplicação. Esse vírus, o coronavírus, o Covid-19, ele tem uma capa de gordura, por isso que ele não gosta de limpeza, por isso que ele não gosta de asseio, por isso que ele odeia água e sabão, por isso que é importante lavar as mãos, por isso que as nossas posturas em relação a isso, os nossos hábitos, eles precisam ser revistos e precisam ter uma atenção redobrada em relação a isso. É um vírus que tem uma letalidade maior para os idosos, maior ainda para aqueles que têm algum problema já pulmonar, algum problema crônico, por exemplo, enfisema. Essas pessoas ficam mais ainda vulneráveis. Mas nós tivemos que rapidamente nos adaptarmos para esse novo cenário. Então, nós tivemos que entender que a partir de agora estamos confinados, não há uma previsão real quando que acaba isso, para o mundo todo, e quem faz previsões sobre isso, cuidado, porque deve estar errando, porque nós nunca enfrentamos no mundo uma pandemia como essa, e nós temos que lidar com essa situação. Eu gostaria então de relembrar com vocês alguns pontos que são fundamentais. Primeiro, o hábito de limpeza, o asseio. O Dr. Pilan falou muito bem. Você, se tiver que sair de casa, você sai de casa. Ao chegar em casa, tira o seu sapato, tira a sua bolsa. Aqui na minha casa ainda passa um sprayzinho ainda. Tira a roupa, toma um banho. Essa roupa que você usou, ela vai para o tanque de lavar ou para a lavadeira. Você toma um banho completo e coloca uma roupa limpa, porque o vírus ele pode estar infectando você, obviamente, como se fosse um spray por todo o corpo. Os graus de contaminação maior são mesmo as mãos, e você leva as mãos à boca, ao nariz, aos olhos, e aí esse grau de contaminação fica maior ainda. Já que vamos ter que enfrentar um novo modelo de convivência, acho que é importante eu tenho falado isso para os meus pacientes e para os meus amigos, uma organização nesse momento que você tem. Você deve ter um horário para acordar, você deve ter os seus afazeres, seja em casa, em home office, ou seja, fora. Se você estiver em casa, muitos colegas e muitos amigos fazem a barba, colocam uma roupa de trabalho e vão trabalhar. Sim, vão trabalhar. Muitos têm trabalhado até a mais, porque você fica focado o tempo todo no mesmo tema, no mesmo assunto. É muito importante que você tome atenção, que você tome cuidado com a sua postura. Eu vejo algumas pessoas que saem do quarto, ficam de pijama e em seguida deitam no sofá como se o sofá fosse uma extensão da cama deles. A coluna fica toda torta. Não, a coluna tem que estar ereta. A sua postura deve estar ereta. Então é importante que você entenda os novos códigos de comportamento desse confinamento. É importante que você respeite a pessoa que está com você. É importante que você entenda que a alimentação vai ser um desafio. Se você puder, nessa fase onde você está em casa, se exercita menos, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Se você puder comer mais frutas, mais legumes, mais saladas e menos frituras, menos doces, menos alimentos calóricos, é muito importante. A tendência que você tem de ganhar peso é muito, muito, muito grande. Eu tenho pacientes que estão ganhando 1 quilo por semana. A previsão, as mais otimistas, são que nós vamos levar 20 semanas, são 20 quilos durante essa fase. É complicado. Então a pessoa tem que prestar atenção em relação a isso. Da mesma forma, a pessoa precisa se hidratar.
Eu aconselho a cada hora tomar um copo de 200 mililitros de água, um copo americano, no mínimo. Mas a hidratação é importante, seja com água, seja com sucos, Gatorade, o que você quiser. O que você quiser, então eu posso ficar tomando refrigerantes? Cuidado, refrigerante é calórico. Doutor, eu posso tomar cerveja? Porque já que é para hidratar, dizem que a cerveja hidrata bem. Não é o caso de ficar tomando cerveja no home office, né? Não é... Nós não somos contra as bebidas alcoólicas, mas precisamos tomar cuidado nessa fase, porque existe em vários casais, em várias famílias, eu tenho acompanhado um aumento da frequência e da quantidade do uso de bebidas alcoólicas. Quem tinha o hábito de beber só no final de semana, de repente começa a beber diariamente. Opa! Quem tinha o hábito de tomar uma taça de vinho diariamente, à noite, quando chegava em casa, agora toma 2 taças. Eu vi gente, e vejo gente, tomando álcool no almoço e no jantar. No almoço e no jantar. Não precisa ser médico para falar, olha, isso não parece saudável, isso não vai ajudar as pessoas nesse momento. Assim como é muito importante você ter respeito ao espaço do outro, respeitar o banheiro que outras pessoas vão estar usando, deixar o banheiro arrumado, você respeitar o seu espaço na sala, deixar as coisas arrumadas, especialmente com crianças, para que todo mundo possa conviver de forma mais harmônica nesses dias difíceis que nós vamos estar passando, que nós já estamos passando. É super importante também você manter uma rotina de exercícios. Isso é complicado, isso é muito difícil. Eu faço parte de um grupo de pessoas da minha idade que temos por hábito nos exercitarmos. Eu fiz 16 maratonas na minha vida. Eu tinha uma delas agora marcada para o começo de abril, dia 5 de abril, maratona de São Paulo, que foi adiada para novembro. Para você fazer uma maratona, que são 42 quilômetros, você tem que ir aumentando o seu volume de treinos. Você vai aumentando, corre 10 quilômetros, 12, 15, 18, 20, 22, 25, faz treinos de 30 quilômetros às vezes, diminui um pouco para depois você poder fazer a prova. E além de maratonista, eu também faço um outro esporte chamado triatlon, faço uma prova chamada Ironman. Você pedala, você nada 3 km e 800 metros, pedala 180 quilômetros, 180 quilômetros, e você corre uma maratona no final, 42 quilômetros. Para você fazer essas provas, você tem que ter o seu ritmo de treino. Eu acordava às 5 da manhã, todo dia, treinava até umas 8h30, 9 horas, e ia para o meu trabalho, todo dia. De repente, sem avisar, esses treinos foram rompidos. Você não pode treinar mais. Você não pode correr nem na rua, você não pode andar de bicicleta. Eu moro num local, próximo à Avenida Faria Lima, onde eu vejo as pessoas correndo, andando de bicicleta. Não é saudável, não é bom. Por que não é bom? Puxa, mas eu estou correndo, não tem ninguém do meu lado. Se todo mundo pensar igual você, que não tem ninguém do seu lado, todo mundo vai estar correndo. E não é essa a ideia é que a gente fique nas nossas residências, nas nossas casas, durante esse período. Eu tive que parar de fazer esportes abruptamente, como se fosse uma pessoa com dependência do álcool. Quase que eu entrei em síndrome de abstinência, eu fiquei tremendo, fiquei com vontade de fazer esporte. Então eu moro num prédio, eu tinha que descer as escadas, moro no 16º, desce até o 0, até o térreo, depois -3, tem as garagens, aí subo, desce, sobe, para ver se você consegue queimar um pouco de energia e olhando o tempo todo para o peso. Você para de fazer exercícios, mas come do mesmo jeito e então acaba engordando. Então teve que prestar atenção muito forte nesse aspecto e eu sugiro que cada um de vocês consiga, com criatividade, descobrir qual é a melhor forma de vocês se exercitarem nessa fase que nós estamos passando, né? Muito cuidado também e muita atenção para aquelas pessoas que moram sozinhas. Essa hora que nós temos de dar um telefonema, não podemos visitar? Sim, não podemos visitar, mas podemos usar algum aplicativo, WhatsApp, ou qualquer coisa. Hoje os vídeos são tão fáceis. Nós precisamos dar atenção para essas pessoas que moram sozinhas, porque elas podem ter um quadro de ansiedade, podem ter um quadro de depressão, podem aumentar o consumo de bebidas alcoólicas. É nessa hora que a solidariedade, o amor ao próximo, a vontade de você ajudar
de forma realmente espontânea, ela se sobressai e ela é importante nesse momento de crise que nós estamos passando. Então, por favor, dê uma atenção para aquela pessoa que você sabe que mora sozinho, às vezes no mesmo prédio, às vezes na mesma rua, às vezes um familiar seu. Se ofereça para ir à farmácia, comprar alguma coisa para ela não ter que sair, especialmente se ela for idosa, especialmente se essa pessoa for idosa. Se ofereça para comprar alguma coisa no supermercado. Eu acho que esse é o momento que nós temos de forma espontânea, podemos ajudar, e certamente nós vamos sair melhor do que nós entramos aqui. Eu gostaria ainda de utilizar o final do meu vídeo aqui para falar da importância que eu vejo nesse campo que nós estamos, especialmente na saúde mental, da importância do líder. O líder, na minha opinião, é a pessoa mais importante. O líder pode ser o líder na empresa, pode ser o gerente, pode ser o diretor, mas o líder também está na casa de vocês. Às vezes o líder não é a pessoa mais velha, às vezes não é. Às vezes é uma pessoa mais jovem, mas que lidera, né, e que administra e que olha para todos. Na minha visão, o líder tem um papel muito importante, porque ele deve dar o exemplo de saúde, o exemplo de asseio, o exemplo de respeito. O líder deve dar o exemplo, inclusive para manter o moral elevado daquela equipe, para identificar se tem alguém que não está indo bem, precisa de algum tipo de auxílio. O líder deve saber usar do humor de forma elegante, sem ser de forma agressiva. E o líder, ele vai, entre aspas, contaminar com coisas boas esse grupo de pessoas que são lideradas por ele. Muitas vezes o líder, ele está sozinho. Muitas vezes o líder, ele não tem uma pessoa para quem possa se reportar, para quem possa discutir. Então ele vai ter que tomar condutas. Algumas delas, talvez ele não tenha toda a certeza, mas é importante que o líder tenha esse papel importante. Eu gosto de repetir uma frase que é o seguinte, e que vale nesse momento, né? O exemplo não é a melhor forma de você ensinar alguma coisa para alguém. Ponto. É a única. Então, é o exemplo do líder na sua família, no seu grupo de funcionários, na sua empresa, que vai irradiar para todo mundo as condutas que devem ser boas em termos de saúde, de asseio, de respeito, de alimentação, de exercício, de sono. É muito importante, então, a figura do líder. E por último, eu gostaria de terminar o meu vídeo com um alerta para o momento que nós vivemos em relação às comunicações. Nós nunca tivemos tanta comunicação e abundância rapidamente como nós temos hoje. E felizmente, porque então nós ficamos sabendo de muitas coisas com uma rapidez maior, porém, e aí vai o meu alerta, infelizmente naquilo que a gente chama de fake news. O que são essas fake news? São notícias que aparecem às vezes com uma boa intenção, mas às vezes não tem uma boa intenção, e são notícias falsas, e muitas pessoas acreditam nisso. Então, cuidado. Quer dizer, ao você ouvir que existe a cura milagrosa do coronavírus, não existe a cura milagrosa do coronavírus. Não, mas eu sei que se eu misturar uísque com mel vai dar certo. Não vai dar certo, não é isso. Puxa, mas eu ouvi falar que se eu misturar o plasma do ovo de codorna com pimenta do reino e se eu colocar isso no forno e ficar dourando por mais ou menos 14 minutos com cebolas, pode ser que eu fique protegido em relação? Não. Então, não é o momento para nós darmos atenção para essas notícias ruins, que em vez de ajudar, atrapalham muito. Por que atrapalham? Por dois motivos. Primeiro, porque tem gente que acredita e começa a viver aquela notícia. Então, essa é uma situação chata, né? Segundo, por que atrapalha? Porque a pessoa que recebe, ela encaminha, ela manda isso adiante. Quando eu recebo uma notícia que já vem encaminhada, então, por exemplo, via WhatsApp, né? Então, eu sei quem me mandou, mas não é original dela.
essa pessoa que me mandou, ela está encaminhando essa notícia. Eu já fico com o pé atrás. Depois, tudo que é enorme, gigantesco, um pé atrás. Não é hora que nós temos para que a gente possa dar vazão para essas fake news. Por último, eu gostaria de parabenizar a Confrio por esse programa excelente, esse programa de cuidado. Acho que o Dr. Irineu pode responder aos senhores e às senhoras as dúvidas pelo e-mail nossomedico@confrio.com.br, ou vocês falarem com os líderes de vocês, certamente eles vão encaminhar essas dúvidas, essas perguntas, essas questões. Entendo que Confrio tem a missão de levar alimentos para o Brasil todo, mas nesse momento aqui, olha, Confrio traz calor humano. Muito obrigado. Gostaram do tema? Então, fiquem ligados, porque o Dr. Arthur Guerra fará uma live para nos ajudar ainda mais a manter nossa qualidade de vida. Acompanhem as nossas comunicações internas e convidem seus familiares. Contamos com a participação de todos. E não se esqueçam, enviem suas perguntas e de sua família para o programa Nosso Médico para o e-mail nossomedico@confrio.com.br ou passe para o seu líder de forma verbal. Todas as dúvidas serão respondidas. Cada um fazendo a sua parte, vamos superar o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Te esperamos na live e na próxima edição do Nosso Médico. Até mais!